Ó Deus, nessa oportunidade apresentamos a Ti, Senhor, o Teu servo, que irá ministrar a Tua palavra, e por intermédio dela, meu Senhor, continua falando conosco, avivando, Senhor, a nossa alma, alegrando o nosso espírito diante de Ti. Renova, meu Senhor, nesta noite com a palavra, renova, meu Senhor, por intermédio da mensagem, usa o Teu servo como sempre tem usado, de maneira, meu Senhor, que a Tua glória se habite no nosso meio. Fica conosco, nós te louvamos, em nome de Jesus. Amém, meus queridos. Nesta noite eu vos cumprimento na paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Estou muito grato a Deus por mais esta oportunidade que nos é concedida para estarmos adorando e exaltando o Criador dos céus e da terra. E nesta feita eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Salmo 116, versículo 12. Daremos continuidade à nossa série de ministrações concernentes ao tema os 5 grandes benefícios de Deus. E hoje, pela graça e misericórdia do nosso Senhor Jesus, estaremos estudando, aprendendo o 4º grande benefício de Deus. Amém, meus amados? Assim nos diz a palavra: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Podeis nos assentar? Deus abençoe a todos. Meus amados, estou nesta noite muito grato a Deus, muito feliz pela oportunidade, também por este intercâmbio realizado aqui entre nós, 111 e a 82. O irmão Fábio esteve me procurando na semana passada, na quarta-feira, na verdade, perguntando se teria culto. Falei que teria, e ele se dispôs juntamente aí com a mocidade lá do 82, aí na liderança do nosso irmão Clebs, sob o pastoreio do pastor Divino, a estar conosco. E por isso nós nos sentimos honrados. Que Deus vos abençoe, sejam bem-vindos. Estamos aqui na presença do Senhor. Estou vendo ali também o irmão Derlei, que é um dos líderes lá da mocidade da sede. Que Deus abençoe de uma forma extraordinária. E assim, meus amados, nós vamos dar continuidade a este culto, porque viemos aqui para adorar e bendizer o nome do nosso Senhor Jesus. A pergunta que durante 4 ministrações, 4 cultos, tem servido de texto base para a nossa pregação, para a nossa ministração. Pergunta feita por Davi: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Os benefícios de Deus são grandes, porque Deus é grande. E nós aprendemos com Jó que Deus faz coisas grandes que se não podem esquadrinhar, e maravilhas tais que se não podem contar. Os benefícios concernentes aos direitos previdenciários das pessoas, recebendo benefícios ou por idade ou por alguma situação de doença, em certas situações, eles são limitados, são reduzidos, são pequenos, mas os benefícios de Deus são incalculáveis, são imensuráveis. Não há nada que possa descrever na ótica humana a grandeza dos benefícios provenientes de Deus. E nós estudamos o primeiro benefício, que foi a salvação. O amor de Deus em pauta, o amor de Deus em evidência, salvando-nos da escravidão do pecado e nos dando uma nova vida, fazendo de nós uma nova criatura. Salvação que é pela graça, através da fé. O segundo grande benefício, a vida. A nossa vida é um benefício tão grande que ela só tem sentido quando nós desfrutamos ela na presença de Deus, quando nós vivemos nos preceitos do Senhor. E por fim, no último culto estudamos o terceiro grande benefício, que é a paz que vem de Deus. É uma procura incansável do ser humano, a procura por paz, mas nós aprendemos que a verdadeira paz vem de Deus. Foi o próprio Jesus que falou: eu vos dou a minha paz, e eu não vos dou como o mundo a dá. A paz
a verdadeira paz vem de Deus. E nesta noite, meus amados, nós estudaremos o quarto grande benefício de Deus. E para nós entendermos o quarto grande benefício de Deus, é necessário que nós façamos uma leitura em Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Assim nos diz a palavra do Senhor: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. O quarto grande benefício que Deus fez por nós e que ainda continua fazendo por nós é a palavra de Deus. A palavra de Deus, meus amados, é um benefício tão grande que ela é, na verdade, o alicerce de todos os outros grandes benefícios. A palavra de Deus é a base para todos os outros benefícios. A palavra de Deus é a essência, é o principal alicerce para todos os grandes benefícios que recebemos de Deus. Se não, vejamos, quando falamos de salvação, a palavra de Deus é a base para nós alcançarmos, para nós chegarmos ao caminho da salvação, porque está escrito lá no Salmo 119, versículo 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então a palavra de Deus é o meio, é a luz que nos leva até o caminho da salvação, nos indica o caminho da salvação. A palavra de Deus também é o alicerce, a base para o segundo grande benefício, que é a vida. Está escrito aqui no Salmo 119, versículo 107: estou aflitíssimo, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. A palavra de Deus produz vida, a palavra de Deus nos vivifica, a palavra de Deus nos dá o real sentido para a nossa vida. E a palavra de Deus também é o alicerce para o terceiro grande benefício, que é a paz. A Bíblia nos diz aqui no Salmo 119 ainda, no versículo 165: muita paz têm os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. A palavra de Deus propicia paz ao nosso coração. Nós encontramos a paz quando nós mergulhamos na profundeza dessa fonte inesgotável que é a palavra do Senhor. Nós encontramos uma direção para a nossa vida. Uma das coisas que demonstram a ausência de paz no nosso coração, que é a ansiedade, é combatida quando nós estamos lendo a palavra em oração e consagração, porque a palavra de Deus nos dá a direção para a nossa vida. Ela traz-nos as diretrizes para nós vivermos felizes nesta terra. A palavra de Deus é a revelação, é a demonstração da soberana, boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós conhecemos a Deus por meio da sua palavra. Nós conhecemos a Jesus por meio da sua palavra. Foi ele mesmo quem declarou que as sagradas escrituras dele testificam. Então nós conhecemos a Jesus pela palavra. A fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir da palavra de Deus. Então a palavra de Deus é um grande benefício. Deus nos deixou aqui relatado a sua vontade para a nossa vida, aquilo que Ele quer para a nossa vida, o seu propósito para a nossa vida. A forma de nós encontrarmos o caminho da salvação é através da palavra de Deus, porque enquanto vivemos aqui neste mundo, nós estamos vivendo em um mundo de densas trevas, de densa escuridão, e há muitos caminhos para nós trilharmos, mas só a palavra de Deus, como
uma lâmpada, como uma luz para o nosso caminho, é que nos aponta o caminho certo. Na jornada, queridos, em direção ao céu, estamos sujeitos a pegar atalhos da prostituição, a pegar caminhos que levam à perdição, caminhos que a ótica humana parece ser direito, mas só há um caminho que nos leva a Deus. Só há um caminho que nos leva à salvação, é através de Jesus, e nós conhecemos a Jesus por meio da sua palavra. Então, meus amados, uma das razões para nós estudarmos a Bíblia, para nós meditarmos na Bíblia, para nós praticarmos a Bíblia, é porque ela ilumina o caminho para Deus, ela ilumina o caminho para a salvação. Uma segunda razão para nós estudarmos, meditarmos e praticarmos na palavra de Deus, é porque ela é o alimento espiritual para o nosso crescimento. A Bíblia nos diz aqui em Jeremias, livro do profeta Jeremias, capítulo 15, versículo 16: achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração, porque pelo teu nome me chamo, ó Senhor dos Deus dos exércitos. Então, meus amados, a palavra de Deus é um alimento espiritual para a nossa vida. Muitas vezes nós alimentamos de coisas carnais, muitas vezes alimentamos de leituras que não nos apontam a direção certa, que não nos levam à direção certa. Nos alimentamos de filmes que não expõem a vontade de Deus na nossa vida. Nos alimentamos de músicas que desagradam ao Senhor. Mas quando nós nos alimentamos da palavra de Deus, quando nós nos alimentamos dessa poderosa palavra, nós somos fortalecidos, porque ela nos fortalece. Quando João está escrevendo a sua carta, e ele vai direcionar uma mensagem aos jovens, ele diz que nós somos fortalecidos por meio da palavra de Deus. É na palavra que nós alcançamos forças para lutarmos e para enfrentarmos os desafios cotidianos. É na palavra que nós encontramos forças para nós suportarmos as dificuldades, as cargas que vêm sobre nós. É a palavra de Deus que nos dá força, que nos fortalece. Mas a palavra também é o instrumento que o Espírito Santo utiliza na sua operação, na ação do Espírito Santo. Ele usa a palavra de Deus. A Bíblia nos diz aqui em Efésios, para a nossa meditação, Efésios capítulo 6, versículo 18: orando em todo o tempo, com oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica para todos os santos. No versículo 19: e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. O Espírito Santo usa a sua palavra. O Espírito Santo tem como instrumento de operação, de ação, no convencimento do coração humano, convencimento do pecado, do juízo e da justiça, a sua palavra. É um benefício extraordinário, querido. É um benefício incalculável. Mas a palavra de Deus também, ela deve ser estudada, ela deve ser meditada, ela deve ser praticada, porque ela edifica a vida do crente, ela nos traz edificação. Atos capítulo 20, versículo 32, assim nos diz: agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e à palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Então a palavra de Deus nos edifica, a palavra de Deus nos fortifica, a palavra de Deus edifica a nossa vida. Meus queridos, não temos dúvida da inspiração divina na palavra. Não temos dúvida que este livro foi plenamente
inspirado por Deus. Deus falou em outros tempos, de muitas maneiras, através de muitos homens, a fim de que nós compreendêssemos os desígnios da sua vontade. Meus amados, não há uma inspiração humana aqui na palavra de Deus. Este livro é plenamente inspirado por Deus. É plenamente inspirado por Deus. A Bíblia nos diz, aqui 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. A inspiração da Bíblia é uma inspiração divina. A Bíblia é superior a qualquer livro de construção humana. A Bíblia é superior a qualquer obra filosófica que tenha aí toda uma notoriedade. A Bíblia é superior a qualquer livro. Ela é um livro de alcance universal. E onde, em qualquer lugar desses continentes, em qualquer lugar desse planeta, ela mantém a sua unidade, ela mantém a sua veracidade, a sua harmonia. Por isso que a Bíblia, ela não é uma inspiração humana, é uma inspiração divina. Se fosse uma inspiração humana, já teria acabado, já teria se extinguido, não teria resistido às perseguições que se intentaram contra ela. Mas como é uma inspiração divina, Deus a tem preservado para que nós tivéssemos conhecimento da sua vontade. Então não é uma inspiração humana. Toda a escritura é divinamente inspirada, e ela tem propósitos, ela tem finalidades. A palavra de Deus nos ensina, a palavra de Deus nos corrige, a palavra de Deus nos faz encontrar o caminho da perfeição. A palavra de Deus é um instrumento do Senhor para a nossa edificação. Ela é proveitosa para tudo isto. Meditemos cada dia, meus queridos, pratiquemos cada dia a palavra de Deus, porque aqueles que ouvem a palavra de Deus e as pratica é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha, e veio as tempestades, veio os vendavais, mas essa casa permaneceu firme, porque estava alicerçada num lugar rochoso, num lugar firme. Assim é aqueles que ouvem e praticam a palavra de Deus. Quem ouve e pratica a palavra de Deus tem firmeza, tem sustentabilidade. Vem os vendavais da tentação, vem os vendavais do materialismo, vem os vendavais das vãs filosofias, mas ele permanece firme, ele permanece alicerçado, porque está com a sua vida alicerçada em Cristo. Conhecimento este que veio por meio da palavra de Deus. Só o Senhor é Deus. A palavra de Deus, meus queridos, é um grande benefício para a nossa vida. Não há nela contradição, ainda que os inimigos das Sagradas Escrituras suscitam essas contradições. São meros equívocos, interpretações maldosas, pessoas que já vão ler a Bíblia com a maldade no coração de achar nela contradição. Mas na palavra de Deus não há contradição. É um mistério tão grande, porque ela foi escrita em um período de 1600 anos, por 40 escritores, das mais diversas atividades, dos mais diversos lugares. E como que ela preserva essa unidade? Como que ela preserva essa coerência? Homens de culturas diferentes, de tempos diferentes, de ocupações diferentes. Uns deles eram vaqueiros, uns deles eram reis, outros eram poetas, outros eram guerreiros. E como que ela mantém essa unidade, essa harmonia, essa coerência?
Isso é obra do grande Deus. Não há uma outra explicação. Não há uma outra explicação. A unidade da Bíblia, a inerrância da Bíblia quanto ao seu conteúdo, a inerrância da Bíblia quanto à sua mensagem, isso é obra do grande Deus. Queridos, nós podemos conhecer muitos aspectos teológicos da Bíblia, e isso é bom. Podemos conhecer muitos fundamentos teológicos da Bíblia, só que o mais essencial, o mais importante de tudo, é nós a praticarmos cada dia, vivermos conforme ela nos ensina. Não há dúvida, para você entender a vontade de Deus, basta ler a Bíblia. Nós não vamos encontrar a vontade de Deus com excessivas leituras de livros de autoajuda, que sempre estão vendendo uma ideia de felicidade, apontando passos, estratégias para a felicidade, dizendo que você é a sua felicidade, mas nós entendemos que a verdadeira felicidade provém de Deus, o Deus que revelou a sua vontade pela sua palavra. Não há mecanismos humanos, queridos. Se você quiser entender a vontade de Deus para a sua vida, é ler a palavra, é meditar na palavra, é praticar a palavra. Você tem um manual para a sua vida, você tem um manual de boa conduta, você tem um manual para viver aqui nessa terra e ainda morar no céu. A palavra do Senhor é um benefício tão grande. Não podemos jamais desprezar os ensinamentos dela, porque ela tem um alcance para todos os países, todas as culturas podem ser alcançados por esta poderosa e viva palavra. Meditemos cada dia. Bem-aventurados, felizes são os que trilham nos caminhos da lei do Senhor. Lá no Salmo 119, versículo 1. Feliz é aquele que anda conforme a palavra de Deus. Aqui nós encontramos os princípios para termos uma vida feliz. E os princípios para termos uma vida feliz não é conforme a ótica humana, é totalmente contrário. Porque para muitos a felicidade é alcançada e é contemplada por coisas externas, mas na verdade a verdadeira felicidade é aquela que está dentro de nós, é a paz que nós sentimos no nosso coração, é a providência que nós recebemos de Deus dia após dia. E a Bíblia nos dá princípios para a felicidade, diretrizes para termos uma vida feliz. Leia a palavra e você vai ver que a sua vida não será mais a mesma, porque essa palavra ela alcança pessoas das mais diversas personalidades, transforma essas pessoas, liberta essas pessoas, faz deles nova criatura. Quantas pessoas que viviam em práticas pecaminosas, viviam plantando maldade, semeando maldades, mas ao terem um contato com essa preciosa palavra, se pacificaram, sua vida mudou. Isso é resultado da palavra de Deus. Isso é resultado da transformação gerada pela palavra de Deus. É um benefício extraordinário para nós. Se nós queremos encontrar o caminho da felicidade, é lendo, meditando e praticando a palavra de Deus. A palavra de Deus também, meus queridos, é um meio, é um instrumento para Deus gerar, para Deus realizar o avivamento. O verdadeiro avivamento, ele procede da palavra de Deus. O verdadeiro avivamento, ele não é evidenciado por pula-pulas, por rodopios. O verdadeiro avivamento é evidenciado pelo quebrantamento que a palavra de Deus gera. Então a palavra de Deus gera avivamento. Quando o povo de Judá retornaram do cativeiro babilônico, vivendo ali 70 anos, a Bíblia nos diz que o sacerdote Esdras organiza um momento de leitura e explicação da palavra. E o que é que ele fez? Lhe providenciaram um púlpito de madeira,
para que ele fizesse a leitura da lei do Senhor, a leitura da palavra do Senhor. Ele designou 12 homens para lhe auxiliarem na explicação da palavra, e a Bíblia nos diz que eles fizeram isso da alva do dia, ou seja, das 6 horas da manhã até ao meio-dia. Quando fizeram isso, houve um grande quebrantamento no meio de Judá, porque a palavra de Deus gera quebrantamento que evidencia avivamento. A palavra de Deus nos confronta, a palavra de Deus confronta as nossas práticas. A palavra de Deus nos faz entender quão necessitados somos da graça e da misericórdia de Deus. A palavra de Deus nos dá um entendimento que nós não devemos de maneira alguma trilhar pelos caminhos da soberba, porque ela registra casos que nós temos estudado aí nos livros dos profetas menores, casos de pessoas que entraram pelo caminho da soberba e o fim que eles tiveram. Porque a palavra do Senhor, meus queridos, nos dá o entendimento da vontade de Deus. A Bíblia diz que das evidências, dos critérios para sermos salvos, não é dizermos Senhor, Senhor, não é falarmos, não é expormos, não é dizermos algo concernente ao Senhor. O verdadeiro sentido para nós sermos salvos, o verdadeiro critério para nós sermos salvos, é fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que nós nos desviemos cada dia desse mundo, que nós nos inconformemos cada dia com o mundo, que nós tenhamos o nosso entendimento renovado. Quem renova o nosso entendimento, quem abre a nossa mente para compreender, para entendermos os propósitos, os desígnios de Deus, é a palavra dele. Então, queridos, é preciso cada vez mais persistirmos na palavra. A palavra de Deus é uma ordenança ministerial do apóstolo Paulo. Ele disse: pregue a palavra, a tempo e a fora de tempo, pregue a palavra, anuncie a palavra. Preguemos a integralidade da palavra de Deus, porque isso é um meio de transformação. Tem muitos pregadores que estão acomodando as suas mensagens às circunstâncias, aos momentos, para satisfazer o ego humano. Não, tem que ser pregada a palavra pura, a palavra verdadeira, que liberta e que transforma. O manejar da palavra de Deus é um dos requisitos para ser um obreiro aprovado. Um obreiro aprovado tem que manejar bem a palavra da verdade, porque essa palavra é poderosa. O próprio Deus cuida do alcance propiciado pela sua palavra. Ele disse que vela pela sua palavra para cumpri-la. O próprio Deus tem um cuidado com a sua palavra. Queridos, a supremacia da Bíblia, a grandeza da Bíblia é tamanha que todas as profecias que foram preditas aqui no seu texto, aqui no seu entorno, foram cumpridas, estão se cumprindo e ainda vão se cumprir. Não há nenhuma profecia bíblica que não tenha se cumprido. Profetas, que profetizavam a ascensão de reis há 300 anos atrás desse rei se estabelecer. É o caso do profeta que profetizou a ascensão do rei Josias, quando o rei Josias iria queimar todos os holocaustos e incensos que eram dados a outros deuses ali no meio de Israel, 300 anos antes. E isso aconteceu. A palavra de Deus é inerrante, é verdadeira, ela é a verdade absoluta. Alguns dizem que não há verdade absoluta, alguns dizem que a verdade é relativizada, mas isso não passa de um grande equívoco humano, porque a palavra de Deus é a verdade absoluta. Nenhuma das suas verdades foram derrubadas até hoje. Podem até ser contestadas,
Podem até ser suscitadas algumas contradições, mas ela permanece firme, poderosa, inerrante e serve para nós como manual para encontrarmos a vida eterna. Então, meu querido, desfrute dia após dia desse grande benefício. Desfrute dia após dia. A palavra de Deus, ela é uma fonte inesgotável. Você pode ler o mesmo texto mais de 100 vezes, mas cada vez que você lê não é a mesma coisa. O impacto na sua vida é outro, porque a palavra de Deus é uma fonte inesgotável. Para nós conhecermos bem as Sagradas Escrituras, não podemos ficar na superficialidade. Temos que mergulhar no que ela nos ensina, no que ela nos diz. Mergulhar em oração, em consagração, em leitura diária, em prática diária, em viver diariamente os seus preceitos. Não fique perturbado, não fique angustiado quanto à vontade de Deus na sua vida. Leia a palavra, medite na palavra. Tem até uma charge de um certo cidadão que estava desesperado, subiu a um alto monte e começou a exclamar: Deus, me revela a tua vontade, me revela a tua vontade, eu quero saber a tua vontade. Aí na charge aparece uma grande mão lá do céu entregando uma Bíblia. Porque é assim, isso é bem interessante. Realmente a Bíblia nos dá o entendimento da vontade de Deus, nos dá a inteireza, a certeza para compreendermos a vontade de Deus. Jesus leu a palavra, Jesus praticou essa palavra, Jesus cumpriu essa palavra, Jesus aprovou essa palavra. É dele que ela testifica, e nós desfrutamos deste imensurável benefício, desse incalculável benefício, de ainda termos aqui a palavra de Deus conosco, o bálsamo para a nossa vida, a luz para o nosso caminho, a direção para a nossa vida. Leia a Bíblia, querido, diariamente, e você vai ver a mudança no seu caráter, na sua personalidade, propiciada pela palavra de Deus. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe a todos, ficamos felizes, e eu vos convido a colocar em pé para nós fazermos aqui uma oração, pedindo a Deus para continuamente nos dirigir dentro da sua palavra. Oramos ao nosso Deus. Amado e querido Pai, Deus, Criador dos céus e da terra, pela tua graça e pela tua misericórdia, nós podemos compreender aqui, Senhor, a tua vontade revelada na tua palavra. Aprendemos, Senhor, o quão a tua palavra é importante na nossa vida, o quanto ela é atual, apesar de ter sido escrita há tantos anos atrás, apesar de ter registro de acontecimentos do início de todas as coisas. Mas nós sabemos, Senhor, que a tua palavra, ela nos alcança, a tua palavra nos liberta, a tua palavra nos transforma, a tua palavra nos restaura, e nós pedimos ao Senhor, Espírito Santo, que continuamente nos direcione para vivermos, para conhecermos a tua palavra e para mergulharmos na fonte inesgotável da tua palavra. Senhor, esteja conosco, nos torne, meu Pai, uma juventude apaixonada pela tua palavra, que ama a tua palavra, para que assim, meu Deus, nós perseveremos na oração e no ministério da palavra. Assim nós oramos e pedimos ao Senhor. Amém. Devolvo a oportunidade ao nosso dirigente.